O sítio paleontológico do Morro do Papaléu está localizado no município de Mariana Pimentel, aproximadamente 8 km da área central da cidade e distante 85 km da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Hoje conhecido por abrigar fósseis muito bem preservados, o sítio paleontológico do Morro do Papaléu era, no princípio, uma área de mineração de argilas que abastecia a indústria cerâmica local. Somente em meados da década de 70, os olhos dos paleontólogos se voltaram para a região com as primeiras descobertas de fósseis de plantas em seus afloramentos. E assim, iniciaram seus estudos nestas rochas, que carregam marcas de uma floresta que cobriu parte do Rio Grande do Sul há milhões de anos atrás. Tais pesquisas já resultaram na publicação de artigos científicos que auxiliam na classificação dos fósseis aqui encontrados e no entendimento das condições climáticas predominantes na época. Para observar um fóssil, os paleontólogos devem observar cada detalhe da rocha. Então, aqui, por exemplo, a gente vê um fragmento de rocha que essas estruturas de folhas aqui podem ser imperceptíveis para um leigo. Porém, observando em detalhe, nós vemos aqui algumas frondes de folhas, alguns fragmentos de caule, que podem representar uma importância muito grande para a caracterização do sítio paleontológico. Para entender a formação do fóssil, nós temos que observar alguns exemplos do presente. Por exemplo, um ambiente pantanoso com alguma vegetação em volta. Essa vegetação vai liberar algumas folhas, alguns fragmentos de caule. Esses caules vão depositar nesse pântano e com o tempo eles vão ser soterrados pelo sedimento. Então, a partir daí vai começar o início do processo de formação de uma rocha sedimentar. Esses fósseis que a gente encontra, seja do ponto de vista macro, seja do ponto de vista micro, eles têm uma importância fundamental para a gente entender a história do planeta, a história de determinados continentes e como é que foi a evolução da paisagem desses ambientes do passado. Então a gente encontra fósseis marinhos, onde hoje são paisagens continentais. Isso são dicas, são informações importantes que nos conduzem a pensar de que o que é hoje o continente outrora já foi ambientes marinhos. O Morro do Papaléu é um afloramento, ele é um afloramento único em toda a Bacia do Paraná. A Bacia do Paraná tem mais de 1 milhão de quilômetros quadrados e essa é a única localidade onde a gente consegue ver vários horizontes com fósseis de plantas sobrepostos uns aos outros. Essa situação de uma exposição tridimensional, ela é ideal para mostrar, por exemplo, para os alunos como que nós encontramos os fósseis, como coletar os fósseis, discutir sobre as ocorrências, o que significa, os tipos de preservação que esses fósseis podem ter. Então, é uma condição também única, favorável para o ensino. Além disso, a gente consegue ver uma passagem de uma unidade para outra, do Grupo Itararé para a Formação Rio Bonito. Essa passagem, ela representa o término de um evento glacial que existiu em todo o hemisfério sul, que acabou mais ou menos há 300 milhões de anos atrás, e o início de um aquecimento global, que dá origem, então, a flora, ela começa a se tornar cada vez mais exuberante, com o final dessa glaciação e a melhora do clima, e ela vai se tornando, então, pujante, com árvores, com vegetais de maior porte, e
com isso são gerados pântanos, e dentro desses pântanos houve o acúmulo de matéria orgânica. Essa matéria orgânica, passado milhões de anos, depois de uma série de transformações, que tem então a origem das camadas de carvão que hoje são exploradas no Rio Grande do Sul. A ocorrência desses fósseis de plantas da chamada Flora Glossopteris em diferentes continentes, né, como América do Sul, África, Antártica, Austrália e Índia, né, foi uma das primeiras provas geológicas de que esses continentes estiveram todos reunidos no passado. O elemento chave, né, o elemento mais importante, é a chamada Glossopteris. É um tipo de folha, né, que tem venação mediana bem marcada e uma venação secundária reticulada, né? A forma da folha é a forma de língua, daí vem o nome glosso, né? E eram árvores de mais ou menos, talvez 5, 6, talvez até 10 metros de altura. Então elas viviam junto aos corpos d'água, perdiam constantemente as suas folhas e daí elas serem muito comuns no registro fóssil e sempre associadas às camadas de carvão. Junto com as Glossopteris existiam as Chordaitales, e esses vegetais tinham folhas com venação paralela inérvia, né? Eram folhas relativamente grandes também, e lembravam as folhas das atuais monocotiledôneas. Eram árvores, provavelmente, talvez alguns deles fossem até arbustos, mas eram vegetais lenhosos, produzindo sementes, e que ocorriam junto, né, com as Glossopteris, junto aos corpos d'água. Outros vegetais que são encontrados com muita facilidade e que também viviam nas margens dos corpos d'água, mas aí são plantas que produziam esporos e não sementes, estão os antepassados das atuais cavalinhas, ou articuladas, também conhecidas como Equisetales, representadas atualmente apenas pelo gênero Equisetum, né? E essas plantas eram herbáceas arbustivas. Entre elas nós temos a Filoteca, que é um gênero que ocorria em todo esse continente de Gondwana, facilmente encontrado, né? E também temos entre os vegetais que produziam esporos parentes das licófitas atuais, onde nós temos hoje o Lycopodium, que é o pinheirinho de praia, ou a Selaginella, e essas plantas então no passado, hoje elas são herbáceas, no passado elas eram arbustivas e até arbóreas. Elas pareciam assim, lembram plantas com crescimento, normalmente não ramificavam, né? Então são um único caule com folhas muito finas e compridas e provavelmente meio como que fossem espinhudas. Então elas pareciam assim tufos, né, no meio da vegetação. Essa planta ela foi encontrada pela primeira vez aqui no Rio Grande do Sul, na região de Candiota, e então o nome foi dado em homenagem ao país, o Brasil. Então o Brasilodendron é o caule do Brasil, que significa. E por fim nós também temos assim como plantas bastante comuns, isso principalmente quando o clima se torna muito melhor, né? Há uma melhora climática, nós temos as samambaias. E aí a gente destaca o gênero Pecopteris, que também é comum em todo Gondwana, e quando nós temos as frondes dessas samambaias férteis, aí nós temos a Asteroteca, né, que contém os sinângios com os esporos. Muito parecidas com as samambaias atuais, elas indicam umidade, viviam um pouco mais longe do corpo d'água, mas dentro da mata, né, como acontece hoje com as samambaias, nas áreas de sombreamento, e são indicativos de ambientes úmidos, num clima úmido, com bastante água disponível e de uma melhora climática, né? Indicam que realmente a glaciação chegou ao seu fim. Então nós ainda estamos estudando, ainda tem coisas, toda vez que eu vou lá eu sempre descubro fósseis diferentes, às vezes a gente descobre uma nova planta, então tem um registro muito farto, né, que deve continuar sendo trabalhado. E todos esses afloramentos, né, que a gente vai encontrando os fósseis, né, às vezes eles não são preservados, né, às vezes eles são fundo de quintal, às vezes eles são fundo de sítios, né, de fazendas, às vezes são beira de estradas, corte de estradas, que a gente encontra os fósseis em quantidades variáveis, às vezes apenas uma peça, às vezes diversas peças, e nem sempre a gente consegue preservar isso de forma satisfatória, né? Então, quando nós temos
locais onde aparecem fósseis em quantidade e em variedade interessante do ponto de vista de biodiversidade, né? Esses fósseis devem ser preservados, porque eles são um depósito, um museu a céu aberto, né? Um museu sem portas, sem janelas, né? Então, quando a gente pensa em preservação de sítios fossilíferos, a gente tem que pensar em isolar áreas, em tornar essas áreas visíveis para a população, porque às vezes eles são importantes do ponto de vista até de educação ambiental, para que a população local enxergue o que as suas áreas contêm, né? E todos esses fósseis eles são utilizados por nós pesquisadores, por nós professores, para entender como foi o passado, para a gente entender como foram os ambientes, para entender a diversidade do planeta, a biodiversidade do planeta. A gente sabe que o planeta não é o que a gente enxerga hoje, ele já passou por várias fases de diversidade biológica, né? Então, cada um desses afloramentos, cada um desses sítios fossilíferos, ele se constitui em verdadeiras aulas de como era o passado da Terra, do ponto de vista biológico, do ponto de vista dos organismos que aqui estavam. O morro é preservado de qualquer tipo de atividade e o acesso só é permitido a pessoas e instituições que realizam pesquisas no local. A preservação desse tipo de afloramento, contendo fósseis, contendo abundantes fósseis, né, é importante para a nossa pesquisa de hoje e para a nossa pesquisa do futuro, né, porque nem sempre, como eu já disse, né, a gente consegue ir lá e coletar tudo que o afloramento nos oferece. Existem vários sítios preservados hoje no Brasil, né, e Marina Pimentel precisa ser um deles.